Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, falando para você que está em Ipatinga, no Vale do Aço, você que está em Governador Valadares, na região leste de Minas, em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, você que está acompanhando em Juiz de Fora, na Zona da Mata, é aquele momento que eu fico pensando se eu vou falar mais cidades repetidas aqui, mas vou falar de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, e muita gente recebendo o nosso sinal pelo 527 Claro HD 9, Claro Analógico. No youtube.com/canal Viver Brasil, você acompanha também a nossa programação. Tenho o prazer de receber aqui no programa hoje o professor José Eustáquio Diniz, sociólogo, doutor em demografia. Estamos falando aqui dos 200 anos de independência do Brasil, 200 anos de mudanças climáticas, 200 anos de agricultura em meio à independência. Professor, quando a gente olha esse mapa do clima, né, e a gente já teve a oportunidade de falar aqui outras vezes, de que a gente está subindo a temperatura a cada ano. A gente tem um clima cada vez mais maluco. Eu pego Belo Horizonte como exemplo. Belo Horizonte era uma cidade na década de 80, década de 90, era uma cidade em que tinha um ar puro, as pessoas vinham aqui para se tratar, porque o clima era agradável. E hoje, em Belo Horizonte, se tem, às vezes, as quatro estações do ano no mesmo dia, né? Calor, sol, calor do verão, frio do inverno, o tempo seco do outono e a primavera, né? De certa forma, o pólen por ali também. Ou seja, você tem de tudo em todo o dia em Belo Horizonte, e assim em várias cidades. A gente teve uma mudança de temperatura muito grande. E quanto isso impacta, professor, na agricultura? Quando a gente pega para estudar e coloca aí até mesmo o agronegócio, a gente vê que agrônomos estão ali debruçados em melhorar cada vez mais os processos. Nessa questão do meio ambiente, a ideia da produção da pecuária é ter cada vez menos espaço, né? Produzir em menos espaço, ou seja, degradar menos. Mas será que a gente já passou da conta, professor? Será que a gente já está correndo contra o tempo, parecendo aquele time que está disputando para não cair para a Série B ou para a Série C? Veja só, Fabiano, o mundo ele teve uma estabilidade climática de uma coisa impressionante durante 12 mil anos, que é o período que a gente chama do Holoceno. Desde a última era glacial, né, que aconteceu 12 mil anos atrás, o clima do mundo ele variava no máximo meio grau para cima, meio grau para baixo, né? Durante 12 mil anos ele fez isso. E nos últimos 200, 250 anos, isso começou a mudar exatamente com a Revolução Industrial e Energética que teve lugar na Europa no final do século XVIII, né? Com o uso maciço de hidrocarboneto, de combustíveis fósseis, né? Começou o carvão, depois o petróleo, depois o gás, né? E isso que fez o mundo todo dar um salto muito grande. A população mundial era de 1 bilhão de pessoas em 1800, né? Gastou 200 mil anos para chegar em 1 bilhão, né? Depois gastou 100 e poucos anos para chegar em 2. Aí gastou 30 anos para chegar em 3. Depois gastou 15 anos para chegar em 4. E depois começou a aumentar 1 bilhão a cada 11 anos. Né? O que fez essa população crescer tanto assim? É o aumento da produtividade provocada pelos combustíveis fósseis, né? Então, o uso de carvão, petróleo e gás ele possibilitou um grande avanço da humanidade, mas, ao mesmo tempo, ele provoca a emissão de gases de efeito estufa, que é o CO2 vai crescer e isso vai, o aumento, né, de concentração de CO2 na atmosfera provoca o aquecimento global. Então, nos últimos 200 anos, nós tivemos um aumento de mais de 1 grau na temperatura global, né? Se ficasse em 1 grau, ainda dava para controlar as coisas. Mas todos os modelos estatísticos mostram que vai continuar aumentando, vai chegar em 1,5 grau e vai chegar em 2 graus antes de 2050.
E aí os estudos mostram o seguinte, que você chegar a 2 graus, você entra numa situação muito perigosa, porque isso desestabiliza o clima global, então você vai ter eventos climáticos extremos, que é secas muito prolongadas, ou então inundações muito fortes. E, além do mais, quando você aumenta a concentração de CO2 na atmosfera, você aumenta a acidificação das águas e do solo, né? Então, se o solo fica mais ácido, o mar fica mais ácido, então isso dificulta a reprodução da vida. Por exemplo, os peixes vão morrer, os corais, isso já estava acontecendo. O coral é uma fonte de vida nos oceanos. Se a temperatura aquece e acidifica a água, o coral começa a morrer. E aí o coral começa a morrer, os peixes também começam a morrer, porque eles não vão ter o que comer, né? E eles vão enfrentar essa mudança, que, veja só, que ela acontecia no passado durante milhares de anos, ela está acontecendo agora em décadas. Então, esse processo de aquecimento global, ele vai prejudicar toda a agricultura, vai prejudicar a humanidade toda. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, evitar que esse processo continue, por isso que tem tantos acordos internacionais para a humanidade falar o seguinte, olha, nós temos que produzir, nós temos que avançar, principalmente com a produção de alimentos, mas tem que ser de uma forma sustentável, senão a gente pode ter um colapso ambiental que prejudique toda a humanidade, toda a civilização. Pois é, e aí a gente tem um cenário que, até 2050, então, considerado catastrófico, professor. Então, se nada for feito, depende. Por exemplo, os Estados Unidos agora o governo Biden fez um programa gastando quase $1 trilhão para combater as mudanças climáticas, para fazer a transição energética, para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, né? O Acordo de Paris, ele foi assinado nesse sentido. A COP26, que aconteceu em Glasgow, ela também tomou uma série de medidas. Então é o seguinte, se a humanidade colocar em prática, né, essas coisas que a gente conhece, sabe o que tem que fazer, né, que é emitir cada vez menos CO2, né? Se a gente fizer isso, a gente ainda pode controlar o clima. Mas se nada for feito, aí sim, a gente entra numa situação muito catastrófica. Pois é, professor. E aí, dentro disso, temos uma situação que é a seguinte, né? Quando o agricultor, seja de uma grande empresa do agronegócio, seja a agricultura familiar que mantém, né, esse esteio todo, quando ele fala da produção sustentabilidade de forma sustentável, não é mais uma possibilidade, uma escolha, é uma condição, né? Ou a gente tem caminhos mais sustentáveis em todos os campos, né, econômicos, ou a gente não tem nem o que avançar, né? Exatamente. Veja só, a Amazônia, os estudos mostram que nós já desmatamos 20% da Amazônia, tá? Nos últimos 50, 60 anos, 20% da Amazônia já foi embora. E tem vários estudos que mostram o seguinte, se chegar a 30%, 35%, a Amazônia começa a se autodegradar, porque ela não consegue reagir mais às mudanças climáticas. E a gente sabe que a Amazônia é aquele chavão, né? É o pulmão do mundo, e a Amazônia, o que ela faz? O que as árvores da Amazônia fazem? Ela tira a água, né, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, ela transpira, e quando essas águas vão para a atmosfera, as correntes de vento que vem do Oceano Atlântico, ela bate nessa água, empurra essa água lá para os Andes, aí ela bate na Cordilheira dos Andes e volta aqui para a região sudeste, né? São chamados rios voadores, né? Então é o seguinte, se você destruir a floresta amazônica acima de 35%, esses rios voadores vão deixar de voarem para a região, para o centro-oeste e para a região sudeste também, né? Que são áreas fortes do agronegócio. E a região sul também.
ela fica afetada, né? Então, assim, se não cuidar da Amazônia, né, todo o agronegócio, aquele agronegócio responsável e também o agronegócio irresponsável, eles vão ficar prejudicados. E toda a população brasileira vai ficar prejudicada, inclusive a população mundial. Então, assim, é imperativo, né, a gente evitar que a gente perca a floresta amazônica. Assim como também não pode perder o cerrado, não pode... A Mata Atlântica, nós já perdemos 90% da Mata Atlântica, né? Mas a gente tem condições de restaurar áreas que são degradadas, que não estão nem sendo usadas nem pela pecuária, nem pela agricultura. Nós podemos recuperar essas áreas, plantando árvores, melhorando a qualidade do solo. E isso todo mundo vai ganhar se a gente fizer uma agricultura responsável. Pois é esse o caminho, agricultura responsável. Para fechar, professor, nesse momento em que a gente chega aos 200 anos da independência, né, uma marca que tem sido utilizada de forma política também, por que não? Mas é uma data que nos últimos tempos, o 7 de setembro, passou a ter uma conotação muito mais, né, política, e por isso eu coloquei isso. Mas qual que é a reflexão que a gente pode deixar aqui sobre o que a gente aprendeu com os avanços no que diz respeito ao avanço da economia no país e o que a gente, de certa forma, pode esperar para os próximos 200 anos? Será? Então, eu assim, voltando, insistindo aí num ponto que eu já falei, a gente tem que relembrar as palavras do José Bonifácio, que foram escritas aí, e ele fez palestras, etc., há mais de 200 anos atrás, né? Mas desde o final do século XVIII, que ele já estava estudando em Coimbra, ele viajou a Europa toda, é um cara poliglota, fez pesquisas na Alemanha, na França, na Espanha. Ele falou há 200 anos atrás o que a gente tem que fazer. A gente tem que preservar o meio ambiente, a gente tem que produzir sem destruir a natureza. Porque existe uma frase que fala o seguinte: o ser humano precisa da natureza, a natureza não precisa do ser humano. A natureza pode progredir muito mais sem o ser humano. Então, quem depende da natureza é o ser humano. Se a gente destruir a natureza, a gente vai estar cuspindo, né, destruindo o prato que alimenta a gente. Tá? Então, essa que é a lição. Vamos escutar, vamos agora nos 200 anos, vamos relembrar, né, do ecologista do Império, que é o José Bonifácio Andrade Silva. Pois é, daqui 200 anos nós não estaremos aqui, né, para contar essa história, terá aí um outro professor, né, substituindo, outras gerações substituindo o professor José Eustáquio Diniz, outras gerações substituindo esse jornalista aqui, mas a gente espera que a gente tenha uma sequência e que a gente aprenda com os erros. Aos poucos eu acho que a gente está aprendendo, só que eu não sei se está, como eu coloquei aqui, professor, só não sei se a gente já perdeu o time, mas tem tempo ainda, dá para correr atrás. Professor, muitíssimo obrigado, sei que você tem um compromisso agora, mas gentilmente atendeu aqui ao nosso chamado. Obrigado e até uma próxima oportunidade, é sempre muito bom ter o papo esclarecedor sobre o clima, sobre demografia e sobre história do Brasil, por que não? Obrigado, viu? Eu que agradeço, Fabiano. Conversamos com o professor José Eustáquio Diniz, sociólogo, doutor em demografia. E eu agradeço a você, telespectador, telespectadora, você que esteve aqui comigo. E a gente volta numa próxima edição nessa semana da Independência, que só está começando. Um abraço, até o próximo.